muda dentro da escola, a escola vira um inferno. Para a gente e para as crianças. E o último foi lá com o Fábio, de matemática e ciências. A gente pegou os gráficos e fez uma pesquisa com as crianças, nós levamos isso até com uma feira de multigêneros. Eram meninas pesquisadoras de ensino fundamental que apresentaram um congresso de gêneros, né? Incentivando a ciência pelas meninas. Tá bom? 3 minutos. Então, rapidinho, eu vou tentar falar sobre a minha experiência como diretora, que é curta, tá, gente? Acabei de entrar. E como eu falei, tem coisas que eu não posso falar por causa da Lei de Proteção de Dados, então o que eu vou mostrar são documentos públicos. Mas dentro da minha experiência como diretora escolar, eu estou numa escola de 1º ao 5º, então eu não conheço o currículo, eu sou bióloga. E eu peguei para viver essa experiência e eu estou encantada com o livro do Paz. Pode passar? É uma coleção do Espírito Santo. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver várias críticas. Por quê? Porque quando começou o Paz aqui no Espírito Santo, trouxeram do Ceará. Então fizeram esse caminho reverso que eu contei do Maranhão. Ao invés de pegar algo do Sudeste e levar para o Nordeste, fizeram o contrário. Trouxeram do Ceará um livro de alfabetização cearense e começaram a trabalhar aqui. Então tem professores que até hoje odeiam esses livros, porque elas tiveram aquela primeira experiência lá, que foi 2013, não tenho certeza, que era o material do Ceará. Hoje não, hoje o material é daqui. Fizeram um novo livro do Paz, é recente, eu até falo para a Karina que eu vou doar para ela, pessoal, eu separei uma coleção que até hoje entreguei. A Karina que gosta, né, dos livros didáticos, e essa coleção de agora, ela fala do povo capixaba. E foi muito legal as vivências que eu vi, mas eu só acompanhei no sentido de que, enquanto diretora, o meu maior medo é que a prestação de conta da escola sirva para o currículo. O currículo sirva para a prestação de conta. E eu não quero isso de jeito nenhum. O que eu tento fazer na escola é olhar o currículo e que a prestação de conta preste serviços ao pedagógico ao currículo. Porque se eu fizer o contrário, dá ruim. Isso é uma coisa que eu observei desde a primeira vez que eu entrei lá. Eu tenho que fazer com que o objetivo maior seja o pedagógico e seja fazer um currículo significativo para os meus alunos. E esse livro do Paz hoje, pelo menos as poucas coisas que eu consigo ver os professores fazendo, eu coloquei 3 ações. Pode passar, Daniel. Uma, o livrinho da borboleta. Eles mandam os livrinhos, os meninos leem, a professora de primeira linha trabalhou esse livrinho lá no final do ano, quando eles já estavam quase na primeira etapa lá da alfabetização. E a minha professora teve uma sacada que não estava no livro. Ensinou a musiquinha da borboleta, da metamorfose, e resolveu comprar couve e criar borboleta para as crianças. Eu nunca vi algo tão assim, feliz na vida de aluno na escola, na minha vida. E olha que eu tenho anos de educação. A alegria deles ao soltar aquelas borboletas e ao acompanhar aquele ovinho virar borboleta foi uma sacada pedagógica muito grande das minhas professoras. E o livro falava enfim, o Panela Encantada é mais capixaba ainda, porque fala das paneleiras. Estou acabando. O que é as paneleiras? Aqui em Goiabeiras tem um movimento de mulheres que produzem panela de barro que vem lá da cultura indígena. As duas coisas juntas. E aí o que elas fizeram? Compramos argila, as crianças fizeram a panelinha lá na escola, leram o livrinho da Panela Encantada. E é uma sequência didática muito legal e muito da realidade local. Não contente com isso, mandamos o menino para cá, para ir visitar as paneleiras. Aí aqui eles fizeram no fogo, junto com as paneleiras, cada um fez a sua. 15 dias depois, vai lá, Dini, buscar as panelinhas e volta para a escola para entregar. Outra coisa assim, sensacional, eles chegaram aqui e eles falavam, gente, é igual ao livro. E ali você viu a realidade local e a realidade da história de sustento de muitos dos nossos familiares. Pula 2. Isso. Enfim, só para concluir minha apresentação, minha presença no mundo não é de quem apenas se adapta, mas é de quem nele se insere. A posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Eu já agradeci o GPEC e a Karina, vocês precisam agradecer minha fonte pagadora também, que é a Sedu.
professora Fernanda. Aqui estão ouvindo, né, gente? Obrigado, professora Fernanda, pelas falas e também por ser fiel ao tempo, né? A gente está com o tempo apertado. Mas, assim, só reiterar algumas questões, acredito que a fala da professora Fernanda nos chama a atenção, principalmente logo no início, para o processo de indicação de diretores no Espírito Santo, que isso não é diferente em outras realidades no Brasil, mas além da rede estadual, a gente tem muitas prefeituras, né, aqui ainda no estado que tem um processo de indicação como principal forma de se tornar diretor, o que é um problema, né, e chama a atenção para a importância da gente fortalecer os processos de gestão democrática da educação. E aí, as falas são complementares, né, porque a professora Cláudia mencionou, se pergunta, né, qual é o sujeito que a gente quer formar, e aí a professora Fernanda fala que com a BNCC a gente esvazia muitos conteúdos das ciências, né? Então, qual que é a gente se complementa, as professoras, porque a gente pode se perguntar qual que é o projeto de sociedade que está em curso quando você tira questões tão caras quanto cuidar de si, cuidar do seu contexto da disciplina de ciências, né? E já passando a palavra, né, também como que esse projeto de burocratização do trabalho docente é um projeto mesmo para a desmobilização da categoria. Né? Você coloca, impõe muitos relatórios, muitas prestações de conta e sistemas, e aí quando os professores precisam participar dos espaços de discussão, como por exemplo os fóruns, né, os fóruns municipais, estaduais, não tem força para isso, dada essa carga de trabalho muito grande. Né? Então, agradeço a fala da professora Fernanda e a gente depois conversa, né, abre para vocês também dialogarem. Agora a gente vai passar a fala para a professora Maria Lucéia e também seguindo aí os 20 minutos, por gentileza. Ok? Obrigada. Bom, boa noite. Tudo bem? Tá bom? Ok. Se ficar muito alto, alguém avisa, que a gente às vezes se descontrola, né? Não está acostumado com o microfone. Aí a gente vai se empolgando, mas é só avisar, gente. Boa noite. Começo agradecendo a possibilidade de estar aqui, né, no primeiro encontro do GPEC, nesse momento em que a gente tem a possibilidade, né, do encontro com pesquisadores, educadores, estudantes da pós-graduação, da graduação, enfim, pessoas que estão de formas diferentes trabalhando, lutando e defendendo, né, o direito à educação em todas as instâncias, as modalidades, as práticas. Então, muito grata por essa possibilidade. Agradecer em especial a professora doutora Karina Copati, né, pela confiança, pelo convite, como coordenadora do GPEC, e por dar essa possibilidade de a gente ter a interlocução com pessoas e com pesquisadores, né, que trazem diferentes vivências. Eu coloco aqui, né, dentro do título, né, e da proposta do encontro, de trazer a discussão das políticas educacionais, currículos, práticas pedagógicas escolares, trazendo já um recorte desse contexto neoliberal de tantos desafios e também sinalizando o lugar da educação escolar e a nossa proposta de formação para a cidadania, né, de formação. E aí, nesse contexto, diante do que foi proposto, né, como contribuição, a proposta é trazer algumas reflexões sobre o trabalho, né, do pedagogo, da pedagoga, e a gestão da escola, esse princípio da gestão com os contextos, as políticas e as práticas que incidem esse trabalho. Quando a gente tem a possibilidade de compartilhar alguns aprendizados, né, algumas vivências, a gente tem a possibilidade de aprender mais. Então, já agradeço também a professora Cláudia, a professora Fernanda, enquanto eu as ouvia, enquanto eu ia ouvindo, eu já ia repensando, ressignificando, né, algumas coisas que eu fui selecionando para esse trabalho. Pode passar o segundo slide. Só um minutinho, volta no primeiro,
só para já me situar, né, esses pertencimentos importantes que a gente tem em relação ao grupo de pesquisa, que aí é o grupo de pesquisa, né, Formação e Atuação de Educadores, no qual me constituo como pesquisadora desde 2013 aqui na UFES. Agradecer também, né, a coordenação da professora Valdete Pouco, que coordena o nosso grupo, e o movimento da UNFOP Nacional e da UNFOP Espírito Santo. Atualmente como vice-coordenadora, né, na próxima gestão, estamos aí contando com o Fábio lá na Nacional, e esse movimento é muito importante. E destacar também a representação do nosso Conselho Municipal de Educação de Vitória. Então, a gente faz questão de destacar o Conselho Municipal de Educação. No Espírito Santo, nós temos atualmente somente 3 conselhos municipais ativos, com reuniões ordinárias, fazendo um movimento de reflexão sobre as políticas públicas. Então, isso já fala do enfraquecimento que a gente tem nesse contexto mais amplo das políticas, que incidem sobre as nossas práticas, sobre o currículo, sobre todas as áreas de atuação que a gente tem. Então, também deixar assim, a importância que nós temos de buscar o pertencimento, a participação, a representatividade nos conselhos municipais de educação, né, dos nossos diferentes municípios, para que a gente possa também lutar principalmente rumo aos nossos planos municipais, planos estaduais, né, e aí o nosso plano nacional também. Pode passar, por favor. Nas movimentações, para pensar essas reflexões, procurei constituir alguns diálogos com estudos e pesquisas, principalmente nos referenciais de Paulo Freire e Micael Bartin, que são referenciais que nos acompanham não só no grupo de pesquisa, mas na minha trajetória também, né? Nesses 40 anos de trabalho na educação, a presença, principalmente de Paulo Freire, foi uma constante nas diferentes trajetórias, né? Desde a formação inicial, lá na pedagogia, na década de 90, que tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Mas tem gente que sabe um pouquinho, tem gente que já ouviu falar. E a minha constituição como professora ainda no magistério em nível de ensino médio, que era o que era possível e o que existia no contexto, né, do interior do Rio de Janeiro, onde eu vivia. Então, nesses 40 anos, essas reflexões e essa base epistemológica, base teórica, tem fortalecido a minha escolha de continuar sendo professora. Quando eu escolhi ser professora com 15 anos de idade, eu me formei com 18 e comecei a trabalhar na educação pública, municipal e estadual, e me perguntavam por que você escolheu ser professora. E eu respondi com muita certeza, porque eu adoro ensinar. E era isso que eu respondi por muitos anos. Ao longo da minha trajetória, ressignificando as perguntas e as respostas, eu fui entendendo que eu continuo sendo professora, escolho ser professora ainda, porque eu gosto muito de aprender. E é nesse movimento que eu vou me constituindo, né, com as diferentes vozes, com os estudantes, com as crianças, com as famílias. E hoje, na educação básica, atuando como pedagoga de ensino médio, na rede estadual, já com outras experiências também nas outras etapas, eu continuo nesse lugar e querendo lugar da educação, para que a gente possa continuar lutando, continuar trabalhando, alcançando, sim, algumas conquistas, reconhecendo os retrocessos, mas continuando no movimento para superar, né, esses retrocessos. Pode passar. Na atuação do pedagogo, algumas perspectivas, né, para esse diálogo, são muitas que a gente pode escolher. Aqui eu optei por pontuar, né, rapidamente a necessidade, sim, tá melhor, a necessidade da gente pensar que o trabalho, né, ele requer um conhecimento e atuação nas distintas etapas da educação básica, e aí é uma trajetória muito grande dessas etapas, né, ao longo da educação brasileira. A interação com os diferentes sujeitos, o como que nós estamos permeados por diferentes vozes, estamos na interlocução com pessoas, né, a todo momento. A necessidade de também reconhecer a interlocução com as políticas públicas e com a legislação, e aí o conhecimento, a compreensão de como as políticas públicas são elaboradas, como elas são constituídas, como elas são vivenciadas, nos ajudam também a fortalecer as lutas, né, nos movimentos sociais, nos conselhos, nos fóruns. A articulação com as diversas
ações da escola, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, em que a gente tem ali, como a Fernanda já colocou aqui, né, emergem tantas cobranças, burocratizações, tantas lutas, tantos desafios. É nesse dia a dia que a gente é desafiado a não se perder, a escapar de toda essa lógica, né, perversa, de precarização. Então a gente tem a cada dia que firmar aonde que nós estamos, resistir, firmar o que é que nós, o que nós nos propomos, que cidadãos queremos formar, que profissionais queremos ser, e também os diálogos com os diferenciais do conhecimento, né? A pedagogia, ela só tem sentido quando ela se abre, quando ela se propõe a dialogar com as outras diferentes áreas que constituem a possibilidade da formação humana. Pode passar. Em relação a essas distintas etapas, aí um panorama para a gente entender a complexidade da atuação na educação. Para o pedagogo, para os professores, para todos os profissionais que estão, né, nas diferentes instituições de educação. Porque essas distintas etapas e modalidades, no curso da história, elas vêm buscando se atualizar, felizmente, né, e trazer o quanto essa complexidade precisa ser atualizada, precisa ser pensada. Eu me formei, né, na década de 90, foi realmente em 1990, e aí era uma época em que era só em ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Acabou. Parecia simples assim. Mas aí hoje, só nesse panorama aqui, a gente consegue ver as modalidades, as etapas, né? Educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, e além disso, as distintas modalidades com as quais nós precisamos interagir, ter o cuidado de respeitar e nos unir, para que todas essas diferentes perspectivas da educação, para que elas estejam, que nós consigamos, né, minimamente, unidades de luta. E aí a gente tem a educação profissional técnica, a educação dos povos do campo, das águas e das florestas, a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação indígena e quilombola, a educação nas prisões. É importante que a gente atente para que todas essas modalidades, dentro de acordo, né, articulado dessas etapas, são formas da gente pensar e lutar pela educação. E aí é preciso que a gente esteja em conexão também com essas demais pessoas, demais profissionais e realidades. Pode passar. E aí nessa complexidade, né, aí buscando também o sentido, né, da nossa presença no mundo, aí muito, como a Fernanda trouxe, né, é a mesma citação, então me permitam repetir, não para ser cansativa, mas para reiterar, que o fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros, me põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Então, uma forma que Freire tem de nos dizer, nós fazemos história, produzimos história. A gente não só conhece ou aprende sobre a história. E aí nessa proposta, né, de nos inserirmos como sujeitos históricos, a atuação do pedagogo exige, permite e nos desafia a interação com diferentes sujeitos em diferentes momentos de suas vidas, né? Com as crianças e com os estudantes, e aí crianças aqui defendendo e demarcando o lugar da educação infantil, né? Uma etapa da educação básica em que eu atuei por 20 anos, né? Me aposentei no ano passado na Rede Municipal de Ensino de Vitória, depois de 20 anos trabalhando com a educação infantil, e a interrupção com os professores, com os trabalhadores, e aqui tem uma luta muito intensa, que hoje não somos só professores na educação, né? Hoje nós somos professores, trabalhadores, a luta que temos para que a gente tenha também unidade de luta nesse lugar.
porque as disputas são muito grandes. Então, pensar a educação na perspectiva de nosso lugar como professores e dos demais trabalhadores, que na educação infantil são os assistentes de educação infantil, mas aí nós temos todos os profissionais relacionados à secretaria, às equipes de alimentação, a terceirização dos trabalhos, que também vem afetando, né, o serviço público, onde mantém-se no grupo de professores, o grupo dos educadores, né, dos profissionais da educação, e terceiriza-se todos os demais. Então, sinalizando também essa luta e nossa interlocução com familiares como responsáveis. Aqui demarcando familiares responsáveis, porque temos as crianças de abrigo que não têm como seus interlocutores com a escola os pais, os familiares, mas sim responsáveis, que são assistentes sociais, psicólogos. Então, isso também falando dessa complexidade da nossa atuação. É uma atuação, pode passar. Pode passar. Uma atuação que requer que a gente pense no chão da nossa casa, né? Que a gente entenda que está sempre na hora de arrumar, porque a gente continua arrumando, tentando arrumar, mas tem mais coisas para arrumar, e que esse trabalho precisa fortalecer, né, a nossa unidade em termos de valorizar o trabalho entre os pares, entender que nós não estamos lutando contra nós mesmos, e muitas vezes esse sistema neoliberal, essa forma de fazer o trabalho, nos coloca uns contra os outros, né? Nos diz que nós estamos competindo uns com os outros, qual turno que é melhor, qual turma que vence mais, qual professor que ganha mais prêmios, qual direção que tem mais, sei lá, notas ou índices, IDEBs, SAEB, tudo isso muitas vezes pode nos sufocar e pode nos afastar dessa visão de trabalho coletivo. E aí, nesse trabalho de singularidade dos sujeitos, é um ponto muito importante para a gente defender que o nosso trabalho seja efetivo com as pessoas, então a gente precisa conhecer essas pessoas, a gente precisa conhecer os seus contextos, as condições de classe, gênero, raça, etnia, dilemas, desafios. A gente precisa defender as possibilidades de todas essas pessoas de avançar na apropriação de conhecimentos. E a gente, para isso, tem que se dispor a aprender enquanto ensina e ensinar enquanto aprende, como o mestre Paulo Freire nos ensina. Lembrando da Eval Saviani, os dominados não se libertam se não vierem a dominar, porque os dominantes dominam. Então, dominados que dominantes dominam é condição de libertação. Então, a produção do conhecimento, ela é essencial no nosso trabalho. Nós precisamos contribuir e, quando trabalhamos com a classe popular, com as camadas mais pobres, né, com as crianças e estudantes, famílias que estão nessa condição socioeconômica de pobreza, extrema pobreza, de limitação de recursos, a gente precisa lembrar que o conhecimento é, sim, necessário nesse processo de libertação. Pode passar. Na interrupção com as políticas públicas, a vivência de participar da gestão do Sistema Municipal de Ensino de Vitória me trouxe muitos conhecimentos sobre a gestão pública, né? Pude trabalhar por 7 anos na gerência de planejamento e avaliação da Secretaria Municipal de Educação e conhecer um pouco dessas políticas no momento da produção, né? Para além do contexto de influência, que são todos os organismos internacionais que ditam muitas das políticas públicas que nós temos hoje, mas a produção da política também no contexto de textos da política, dos documentos que são produzidos, e aí nesse contexto a gente poder fazer alguma diferença, pelo menos tentar. Essa interlocução com as políticas, aí são citações de vários dos nossos documentos que são essenciais para materializar as nossas lutas nos movimentos sociais quando eles se tornam leis. E aí, né, embora isso seja às vezes uma controvérsia, né, a gente precisa que vire lei para que a gente possa garantir o direito. Mas muitas vezes, quando se transforma em lei, a maneira como essa lei é praticada, como ela se desdobra, também nos traz uma série de cobranças e nos faz querer lutar por outras mudanças. Mas é um processo necessário. Destacar a questão da Base Nacional Comum Curricular, que a gente sabe não é currículo, né? Currículo é um conjunto de experiências muito amplo, de tudo que é vivenciado, proposto, experienciado, e não o que está simplesmente escrito, principalmente da forma como está escrito, e também as diretrizes do curso de pedagogia. Essas datas que estão aí, a gente coloca a partir de 2006, mas começa lá em 1934, né? A formação do curso de pedagogia. Porém, é importante demarcar, aí estão
algumas das legislações, e eu coloquei essas datas para a gente poder, assim, reforçar a disputa que o campo da formação inicial em pedagogia vivencia nas últimas décadas e atualmente, só se a gente pensar em 2015, 2019, 2020, 2024. Aí daria isso aqui uma outra mesa, né? Mas a gente não vai fazer isso. Então, só para demarcar que cada legislação dessa, ela faz parte de um contexto de luta. Cada legislação dessa, ou ela é resposta a uma conquista dos movimentos sociais, das entidades, das associações científicas, ou ela é retrocesso, negação dessas conquistas que a gente tem. Mas a gente segue na luta, né? E tem muito assunto aqui. Pode passar. As políticas públicas, né? Aí a concepção de política como um movimento social, processo social, algo que tem relação com o contexto, demarcado num determinado tempo, com um aspecto discursivo e também com respostas, né, que a gente tem dos lados do governo, do Estado, para que possa ser atendido as demandas, né, os problemas existentes. Quanto tempo que tem? 2 minutos. Vamos passar aqui mais rápido. Na articulação dessas diversas ações da escola, é um panorama de o quanto a atuação